boas-vindas a todos a mais um culto online da Igreja Metodista Portuguesa. A todos saúde com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Saúdo-vos no nome daquele que se inclina para nós e que ouve o nosso clamor. Saúdo-vos no nome daquele que pôs um cântico novo na nossa boca. Bem-aventurado será cada um de nós, aqueles que pusemos nele a nossa confiança. Porque ele é fiel, ele não muda e não pode contradizer-se. E por isso louvamos com alegria e damos glória a Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, Criador e sustentador da vida e do universo, queremos louvar o Teu nome pelo momento que podemos ter diante de Ti e diante da Tua Palavra. Senhor, nós queremos glorificar o Teu nome, queremos adorar o Teu nome. Queremos, Senhor, colocar a nossa vida diante de Ti tal qual ela é, na nossa singeleza, na nossa fragilidade, na nossa humanidade. Queremos pedir-te, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre cada um de nós neste tempo. Queremos pedir-te que a Tua Palavra fale com poder, com ousadia, a cada vida e a cada coração. Queremos, Senhor, que ela preencha o vazio que possamos sentir. Queremos, Senhor, que ela derrote a ansiedade, a desesperança que possamos estar a viver.
Queremos, Senhor, confiar nela, queremos confiar em Ti, queremos que a nossa esperança, o nosso gozo, a nossa alegria estejam em Ti e diante de Ti neste tempo. Entregamos tudo ao Teu cuidado. Queremos, Senhor, neste tempo, dar-Te o primeiro lugar, dar-Te a primazia, deixar que Tu sejas as primícias na nossa vida. Senhor, abençoa cada um onde estivermos, que cada um de nós possa sentir o toque presencial do Espírito do Senhor na sua vida. Que Ele se manifeste com poder, com graça, com favor em cada um de nós. Entregamos, pois, Senhor, a nossa vida em adoração, fazemos-lo em espírito e em verdade, Senhor. Fazemos para a glória do Teu nome e oramos no nome e nos méritos infindos do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Pus a minha confiança no Senhor, e Ele dignou-se ouvir meu clamor. Tirou-me de um poço fatal, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, e deu firmeza aos meus passos. Ele pôs na minha boca um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos, ao ver isto, sentir-se-ão comovidos, e porão sua confiança no Senhor. Feliz o homem que confia no Senhor, e não se volta para outros deuses, que são ídolos enganadores. Tu fizeste tanto por nós. Senhor, meu Deus, não há ninguém igual a Ti. Tu fizeste para nós muitos planos maravilhosos. Nunca conseguiria anunciá-los todos ou proclamá-los, porque são incontáveis. Não desejas ofertas de animais ou vegetais, nem exiges sacrifícios pela remissão dos pecados. Mas deste-me ouvidos atentos para escutar. Então eu respondi: aqui estou. O livro da lei diz-me o que devo fazer. Agrada-me muito fazer a Tua vontade, meu Deus. A Tua lei está dentro do meu coração. Proclamei a Tua justiça na grande assembleia. Tu bem sabes, Senhor, que não fiquei calado. Leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos 21 a 24 e 35 a 43. Diz assim a palavra do Senhor. E, passando Jesus outra vez num barco para a outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão e estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Verso 35. Estando ele ali falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E, entretanto, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Até aqui a palavra do Senhor, que ela seja abençoada aos nossos corações. Nas lutas aqui,
vivemos um momento de grande dificuldade, quer ao nível individual, quer a nível coletivo. É um momento onde nós, de alguma maneira, compreendemos um pouco melhor a nossa fragilidade e a necessidade que temos de colocar diante de outrem a nossa ansiedade, a nossa angústia, o nosso desespero, porventura também a nossa causa urgente. O texto que temos diante de nós nesta manhã, no Evangelho de Marcos, apresenta-nos um contexto em que nós identificamos que Jesus é verdadeiramente a esperança daqueles que estão desesperançados, daqueles que têm uma causa urgente, daqueles que precisam de levar diante de alguém a sua angústia, o seu desespero, a sua doença, o seu mal, a sua falta de norte, porventura. Por muito que nos possa parecer impossível, a verdade é que esse impossível em Jesus pode mesmo acontecer. E ele acontece quando Jesus intervém. Eu queria partilhar brevemente convosco alguns exemplos que nós encontramos neste mesmo Evangelho de Marcos, que nos mostram que quando Jesus intervém, o rumo da nossa história é alterado. Por exemplo, no capítulo 4, versos 35 a 41, Jesus acalmou o mar e fez cessar o vento forte que acontecia quando os seus discípulos estavam a perecer. Aliás, Jesus é questionado, é perguntado a certa altura pelos discípulos, que lhe dizem: não se te dá que pereçamos? Não te importas que nós pereçamos? E a resposta, a intervenção de Jesus, colocando na possibilidade daquilo que era uma impossibilidade para os discípulos, acalma o mar e faz cessar o vento. Também neste capítulo 5, nos primeiros 20 versículos, nós vemos o episódio, a narrativa da libertação de um homem que estava rejeitado pela família, rejeitado pela sociedade, e a quem Jesus liberta de uma legião de demónios e, pasme-se, faz dele, no verso 20, um missionário. Porque ele vai e anuncia aquilo de que a sua vida foi alvo. Temos também, ainda neste capítulo 5, neste intervalo de leitura que nós fizemos, do verso 25 até o verso 34, o episódio da cura de uma mulher hemorrágica que sofria de um fluxo de sangue há mais de 12 anos. E que Jesus também, pela sua intervenção, mudou a história da vida desta mulher. E temos diante de nós então este episódio. Porque agora nós percebemos que Jesus ressuscita a única filha de um líder religioso, mostrando que ele também tem poder sobre a morte. E nós já verificamos este poder do Senhor Jesus naturalmente na cruz do Calvário, quando ele ressuscita ao terceiro dia, vencendo o poder da morte. Meus queridos, neste contexto de pandemia, Jesus vai ajudar-nos. Mas é preciso que ele esteja presente na nossa vida, é preciso que ele vá connosco, é preciso que nós também queiramos que o Senhor vá connosco no nosso percurso. Porque quando Jesus vai connosco, podemos ter a certeza de que ele se importa com a nossa dor. Quando Jesus vai connosco, podemos ter a certeza de que ele se inclina para nós, ouve o nosso clamor e atende à nossa dor, à nossa angústia. Quando Jesus vai connosco, os imprevistos humanos não podem frustrar o propósito divino para cada um de nós, para a nossa vida. Muitas vezes nós temos nesta área o timing do Senhor, porque Ele não corresponde com o nosso timing, da necessidade, da vontade que nós tínhamos que a nossa dor fosse debelada no momento e no instante seguinte. Mas quando Ele parece estar atrasado em função do nosso timing, é porque Ele está a preparar algo melhor e algo maior para cada um de nós. Talvez nós possamos lembrar agora daquele momento na nossa vida em que exatamente aconteceu desta maneira. Jesus parecia estar atrasado em relação ao nosso timing. Mas quando nós percebemos o livramento que Ele trouxe, quando nós percebemos a unção que Ele trouxe na nossa vida, nós percebemos que esse atraso, afinal, era a preparação para algo melhor e maior para cada um de nós. Quando Jesus vai connosco, não precisamos temer más notícias. A certa altura, no verso 36, nós ouvimos alguns que trabalhavam com o principal da sinagoga, com Jairo, vieram-lhe dizer: porque incomodas mais o mestre, a tua filha está morta. Não há mais nada a fazer, a história termina aqui. Mas a intervenção de Jesus vai mostrar que esta história não terminava aqui. Por isso não precisamos temer más notícias junto da nossa vida. Quando Jesus vai connosco,
não precisamos de nos impressionar com os sinais da morte. Porque, como já afirmei, sobre a morte o Senhor também tem poder. Quando Jesus vai connosco, a morte não tem a última palavra. E é por isso que o cristão é uma pessoa feliz. É extraordinariamente feliz porque a dimensão da nossa vida não se coaduna nestas quatro paredes em que nós vivemos neste tempo terreno, mas a nossa expectativa está para além deste tempo. E a eternidade é algo que nós vivemos agora e esperamos no futuro. Por isso a morte não tem a última palavra na nossa vida. E por último, quando Jesus vai connosco, o choro da morte é transformado na alegria da vida, como vimos através da ressurreição da filha de Jairo. E muitas vezes na nossa vida, e muitos dias da nossa vida, o choro da aflição, o choro da dor, o choro da angústia é transformado em alegria quando Jesus vai connosco. Por isso, esta instrução que Jesus dá a Jairo, este desafio, melhor dito, que Jesus traz à vida de Jairo, faz sentido para cada um de nós no momento em que vivemos, de dificuldades em que nós vivemos, quando nós podemos ouvir Jesus para dizer para cada um de nós, neste tempo, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Mas quem era Jairo? Quem é esta figura que se apresenta aqui neste Evangelho? Aliás, ele aparece nos 3 Evangelhos sinóticos. E o que é que ele faz? Qual é a sua importância? Vamos tentar rapidamente identificar a vida deste homem. E ele é apresentado desta maneira. Jesus entra na cidade de Cafarnaum, nas margens do lago da Galileia. Era uma cidade importante, muito frequentada, com estradas várias que conduziam ao norte da Galileia e a Damasco, na Síria. E era por esta razão uma cidade de muita circulação de pessoas. E à entrada de Jesus em Cafarnaum, as pessoas reconhecem-no, sabem quem ele é, já têm ouvido falar sobre ele e por esta razão passam a acompanhá-lo e forma tal multidão de que nós tantas vezes ouvimos falar de Jesus, que seguia a Jesus, e nesta narrativa, mais uma vez, esta multidão segue a Jesus. E neste trajeto de entrada na cidade de Cafarnaum acontecem 2 factos marcantes. Um que nós não lemos, mas que está entre leituras que fizemos esta manhã, que é a cura da mulher que sofre do fluxo de sangue. E em seguida, o texto narra que Jairo, chefe da sinagoga de Cafarnaum, cai de joelhos e implora a Jesus a cura da sua filha. É nesta altura da narrativa que nós encontramos a resposta à pergunta quem é Jairo. Jairo era o chefe, era o principal, ou um dos chefes dos principais da sinagoga, como lemos no verso 22. Rapidamente, o que é que fazia e quais as atribuições de um chefe da sinagoga? Esse principal da sinagoga no tempo de Jesus era um fariseu instruído na lei e na interpretação da lei, que dirigia o funcionamento das orações e serviços religiosos exigidos pelo judaísmo. Na sinagoga, como sabemos, não se faziam sacrifícios. O serviço era de oração, reunião e culto de instrução das crianças no hebraico e nas tradições hebraicas. Como principal da sinagoga, Jairo tinha algumas responsabilidades a saber. A direção da adoração que os judeus ali faziam, em particular as orações do dia de sábado. A escolha de outros fariseus que deveriam dirigir a oração. Ler a Escritura na hora da reunião para a oração e pregar e esclarecer as Escrituras e o seguimento da lei segundo a Halaca, que era um conjunto de instruções que indicavam como o judeu devia seguir o seu caminho ou como devia caminhar todo o judeu. Por estas razões nós podemos entender que era um homem que ocupava uma posição importante, com destaque e com reconhecimento social. Contudo, e apesar desta importância da sua vida, do seu reconhecimento social, do seu desempenho, tal não o privou de viver um drama familiar. A sua única filha, uma adolescente de 12 anos, tinha adoecido gravemente. Provavelmente Jairo morava em Cafarnaum, ou perto de Cafarnaum, o que pode ser indicativo de que já tivesse ouvido falar sobre as maravilhas que Jesus realizava. E então, sabendo que estava Jesus em Cafarnaum, logo Jairo sai ao encontro de Jesus. E Jairo vai a Jesus levando a sua causa. Levando a sua causa urgente. O desespero de Jairo leva-o com sentido de urgência ao Senhor Jesus, como lemos no verso 25. Ele tinha uma causa urgente para levar a Jesus. Talvez cada de nós
Tínhamos também uma causa urgente para levar. Se porventura não sabemos ainda a quem, se porventura estamos com dúvidas sobre de quem nós devemos colocar a nossa causa urgente, esta manhã eu queria incentivar, motivar a cada um de vocês, a cada um de nós, a levarmos a nossa causa urgente aos pés de Jesus. Foi exatamente isto que Jairo fez. Foi exatamente isto que Jairo teve o discernimento de fazer e em boa hora o terá feito, porque de facto de Jesus, dizendo-lhe não temas, crê somente, e depois Jesus age e traz o livramento à vida de Jairo. Jairo então procura a Jesus, numa altura em que todos os recursos para salvar a sua filha tinham fracassado. E ele, porventura, seria um homem abastado e, portanto, teria acesso a muitas coisas para poder curar a sua filha, mas todas elas até esse momento tinham fracassado. E então ele, com esta causa urgente, com esta necessidade, com esta dor, vai diante de Jesus, num profundo sentido de urgência. E, meus irmãos, nós vivemos neste tempo de pandemia, de facto, um sentido de urgência profundo na vida de cada um de nós. O sofrimento muitas vezes pavimenta, facilita o nosso caminho para Deus. E as aflições muitas vezes também são elas fonte de bênção na nossa vida quando nos conduzem a Jesus. Quando elas nos conduzem àquele que pode trazer o alívio da nossa dor. Jairo crê por isso que se Jesus for com ele e se Jesus impuser as suas mãos sobre a sua filha, ela será salva e viverá. E é esta fé que é inabalável na vida de Jairo e que traz fruto para a sua causa urgente. Jairo crê na eficácia do toque das mãos de Jesus. Curiosamente, na cura da mulher do fluxo de sangue não houve toque de Jesus em ninguém, mas houve o toque de alguém nas vestes de Jesus e ele saiu virtude. Aqui era o toque das mãos de Jesus na vida da sua filha que Jairo pretendia. Jairo crê que Jesus é a esperança para essa sua urgente necessidade, para a sua causa urgente. E este tempo, nesta reflexão, o que eu gostava que nós retirássemos daqui é que, de facto, nesta causa urgente que nós possamos estar a viver, neste momento de urgência que nós possamos estar a viver, neste momento de ansiedade, de necessidade, de desesperança, de solidão, de sofrimento, a nossa esperança precisa estar direcionada e ser levada aos pés do Senhor Jesus. E Ele tocará a nossa vida de uma ou de outra maneira e aliviará a nossa dor, o nosso sofrimento. Podemos pensar que isto talvez tenha sido muito fácil para Jairo, na medida em que ele tinha esta necessidade urgente. Mas temos que pensar também que ele teve que transpor e saber que ele teve que transpor barreiras difíceis na sua vida. E o desafio para cada um de nós é que consigamos no Senhor a força indispensável para ultrapassarmos as barreiras que muitas vezes se nos colocam e que nos impedem de ir até ao Senhor. Desde logo, a barreira da sua posição social. Ele era um dos principais da sinagoga, um líder na comunidade. E ele era reconhecido por todos, uma função principal. Ele era o responsável pelos serviços religiosos e todos o consideravam. E ali vem esse homem do poder, de sabedoria, de instrução, derramado aos pés do Senhor Jesus. E essa era uma barreira que ele tinha que vencer, com certeza. Uma outra barreira era a oposição dos líderes religiosos. E nós não podemos esquecer que nessa altura já os escribas e os fariseus se combinavam com os herodianos para matarem ao Senhor Jesus. E Jesus já não era bem visto naquelas bandas por estes fariseus e estes herodianos que se combinavam com os escribas. E por isso ele teve que vencer também esta oposição dos líderes religiosos. Mas Jairo não desistiu. Jairo foi e prostrou-se aos pés do Senhor Jesus. E ele se humilha diante do Senhor Jesus. E, para terminar, 3 factos marcantes em Jairo que devem servir de inspiração para cada um de nós. Em primeiro lugar, Jairo humilhou-se diante de Jesus. Ele prostrou-se. Ele reconheceu que estava diante de alguém maior do que ele, maior do que a dificuldade, maior do que o anseio, maior do que a dor que ele pudesse estar a viver, maior ainda do que os líderes religiosos, maior do que a própria sinagoga, maior do que tudo e do que todos. E reconhece nessa instância o poder de Jesus. E por isso ele se prostra, nada exige e pede com humildade. Porque em verdade ele sabia que nada merecia, a não ser o favor e a misericórdia do Senhor.
Por isso ele se curva, não expõe os seus predicados, nem tenta tirar proveito nenhum da sua condição social ou posição religiosa. Na presença de Jesus não há espaço ou tempo para as vaidades pessoais. Em segundo lugar, Jairo reclama com perseverança. Já não apenas suplica a Jesus, mas fala com insistência, porque era uma causa urgente que ele tinha. E porque a esperança estava apenas e no Senhor. E ele persevera na oração. Ele tem uma causa e não está disposto a desistir dela. Não reivindica os seus direitos, mas clama por misericórdia. E em terceiro e último lugar, Jairo clama com fé. Não há nenhuma dúvida no pedido de Jairo. Ele crê que Jesus tem o poder para levantar a sua filha do leito da morte. E ele crê firmemente que Jesus tem a solução para a sua urgente necessidade, para a sua causa urgente. Por isso, a fé de Jairo germina num solo que é um solo de sofrimento, de ansiedade, de desgosto. Mas essa fé foi severamente testada, como talvez esteja a ser a nossa fé neste tempo de pandemia. Mas essa fé foi também e amavelmente encorajada e respondida, porque Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jairo, não temas, crê somente. Cada um de nós somos desafiados a não temermos, a crermos somente, a sermos homens e mulheres de fé que levam a sua causa urgente com perseverança, com humildade, com fé diante do Senhor, prostrando-nos aos seus pés, o lugar mais alto onde nós podemos estar. Não temas, crê somente. Agora eu sei que estás a meu lado. Agora eu sei que tudo por mim tens deixado. Em ti que encontro o amor que procuro. Perdoa o meu hesitar, ajuda-me a acreditar. Agora eu sei que estás a meu lado. Agora eu sei que tudo por mim tens deixado. Meu Senhor, meu abrigo, minha vida, meu amigo, és a razão do meu ser, não me deixes esmorecer. Agora eu sei que estás a meu lado. Agora eu sei que tudo por mim tens deixado. Em ti que encontro o amor que procuro. Perdoa o meu hesitar, ajuda-me a acreditar. Agora eu sei que estás a meu lado. Agora eu sei que tudo por mim tens deixado. Meu Senhor, meu abrigo, minha vida, meu amigo, és a razão do meu ser, não me deixes esmorecer. Agora eu sei que estás a meu lado. Estamos quase a terminar o nosso culto.
No dia de hoje já tivemos a oportunidade de louvar o Senhor com cântico, de orar, de ouvir a sua palavra e também a mensagem que Ele tinha para nós através do pastor Marcelo Fonseca. E é com alegria que os nossos corações podem agora também retribuir com um pouquinho daquilo que Deus nos tem dado e nos tem acrescentado. É um momento de fazermos a nossa oferta com gratidão e alegria. Podemos, claro, continuar a guardar as moedas no nosso mielheiro da Igreja Metodista e quando ele estiver cheio podemos levá-lo à nossa igreja, assim que for possível voltarmos às nossas igrejas. E também podemos fazer a nossa contribuição através da transferência bancária, utilizando o NIB que aparece agora no ecrã e certamente poderão fazer tanto os vossos compromissos mensais como a vossa coleta dominical através desta transferência bancária. É com alegria que nós damos ao Senhor, que voltamos a pôr no seu altar um bocadinho daquilo que Ele nos tem dado para nosso sustento e para que a nossa vida seja plena e seja alegre. Vamos ficar agora em oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, o nosso coração rejubila de alegria porque sabemos que em Ti podemos confiar. E sabemos, Senhor, que Tu és a nossa esperança. E que diante de Ti nós temos somente que crer e confiar. E não temer diante das circunstâncias, ainda que sejam muito difíceis que nós estejamos a viver. Senhor, pedimos-te que nos dês esta esperança, esta fé, esta capacidade de irmos até Ti, Senhor, de vencermos as barreiras que se possam estar a interpor entre nós e Ti, Senhor, e que nos têm impedido, porventura, de estarmos diante de Ti com confiança, com esperança e com fé. Deus Todo-Poderoso, nós Te louvamos, Senhor, porque Te inclinas sobre nós, porque ouves o nosso clamor, porque entendes a nossa dor, Senhor, e porque em algum momento Tu vais mudar o rumo da nossa história que porventura esteja a causar ansiedade, dor, sofrimento na nossa vida, Senhor. Nós Te louvamos e Te bendizemos, Senhor, porque estás a olhar para cada um de nós, o Teu olhar está sobre a nossa vida, Senhor, a Tua bênção e a Tua unção está sobre a nossa vida. Obrigado porque não estamos desamparados, obrigado porque nos tens fortalecido e nos tens sustentado. E obrigado, Senhor, porque a cada dia Tu tens dito, não temas, crê somente. Ó Deus, dá-nos esse poder, dá-nos essa ousadia, dá-nos essa alegria de realmente não temermos, mas confiarmos somente em Ti. E dá-nos, Senhor, a alegria de diariamente podermos colocar a nossa vida diante de Ti, prostrados aos Teus pés, Senhor, para buscarmos a Tua bênção, a Tua unção, o Teu livramento de que todos necessitamos. Pai, oramos pela Tua Igreja, oramos pelos Teus filhinhos, Senhor, oramos por aqueles que se dedicam a Ti, que têm o seu ministério, Senhor, oramos por aqueles que estejam mais débeis na sua fé, oramos por aqueles que estejam mais débeis na sua saúde, na sua esperança, Senhor, oramos por esta nação, Portugal, Senhor, vem, Senhor, intervém com o Teu poder, Senhor, oramos por esta Europa também, oramos pelo mundo que está sofrendo com esta pandemia, Senhor, milhões estão sendo infectados, milhares estão a morrer a cada dia, Senhor, ó Deus, exerce a Tua misericórdia, Senhor, nesta nação, Senhor, para que todos vejam o poder, Senhor, em Ti, de reconhecendo como o Senhor, Deus, Criador, sustentador de todas as coisas e da nossa vida, Senhor. Obrigado, Pai, porque és o Deus Criador de todas as coisas, mas simultaneamente és o nosso Deus pessoal, que se relaciona pessoalmente com cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela Tua graça e o Teu favor nas nossas vidas, Pai. Aceita neste tempo a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão e colocamos diante de Ti a nossa vida, Senhor. Ela que é frágil, ela que é tão simples como um vapor de vento que se vai, Senhor. Mas obrigado porque não nos vês dessa maneira. Obrigado pela forma como Tu tens cuidado de cada um de nós. E obrigado pela forma como vais continuar a cuidar de cada um de nós. Por isso esta manhã, Senhor, aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor, aceita a nossa vida, Senhor. E ajuda-nos a cada dia a não temermos e a querermos somente. Levamos diante de Ti esta oração, Senhor, com confiança e com esperança. E em nome do Senhor Jesus, que nos ensinou a orar e a dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém, amém e amém.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam connosco, com os nossos queridos, com os nossos familiares, com toda a Igreja do Senhor em toda a face da terra e com todos aqueles que estão sofrendo os males desta pandemia, hoje e sempre. Amém, amém e amém.